Estamos mais uma vez para mais um episódio do podcast do mercado imobiliário, o Pode Mais. E hoje temos uma visita ilustre aqui, veio de fora do estado, diretamente de Santos, Enoir Santos. Muito prazer ter você aqui. Enoir é especialista em venda, vendedor nato, né, Enoir? Vendedor nato, mas não um profissional de vendas nato, vale lembrar isso. Bom, Enoir tem mais de 30 anos de experiência em vendas, especialista em vendas, e ele está trazendo um negócio bem interessante, é um método avançado criado pelo mestre Napoleão Hill, Mastermind, vendas de alto valor agregado. Enoir, conta pra gente um pouco desse método que realmente é revolucionário e faz diferença para quem está na ponta ali da venda, do atendimento, né? Boa tarde, Hudson. Obrigado por nos convidar aí para esse bate-papo. E eu adoro essa região aqui, eu amo os capixabas. Eu já vim dezenas de vezes para cá. E esse final de semana em especial, quando eu fui convidado para vir para cá, eu não titubeei, porque vir para cá para mim é sempre uma alegria, né? Já começa a alegria uma semana antes. E foi uma satisfação ser convidado para vir aqui no Pode Mais. Gostei do nome do podcast. É um prazer sempre nosso. Ô, Hudson, como tem pessoas que ainda têm dificuldade de entender a importância do método, né? Uhum. As pessoas, elas confiam demais no talento, em algum dom divino, em alguma vocação, e elas acabam fazendo o errado dar certo, né? Elas transformam o vício em virtude. Elas preferem fazer as coisas na base da força do que através do método. Só cortando você um pouquinho, você fez um comentário aí a respeito da vocação. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de você falar do método, que é a cereja do bolo, fala para nós, existe sim vendedor, sabe aquela frase típica que fala assim, eu não tenho jeito para venda, eu não tenho dom para venda. Existe isso? Putz, eu lembro que, deixa eu ver que ano foi isso, foi em 98, 99, perto do final do milênio passado. Eu inventei que eu ia tocar violão, né? Uhum. E aí eu peguei um professor de violão clássico, chamava-se Caetano Josué. E ele começou a me ensinar Caetano Veloso, Djavan. Então eram posições dissonantes. E eu tocava copiosamente, religiosamente, 1 hora por dia. Todos os dias eu ia para o sofá. E um belo dia eu lembro que minha esposa estava grávida lá, preparando algumas roupinhas para a criança que ia nascer. E eu treinando violão na sala. Daqui a pouco eu joguei o violão para o canto. Falei, não quero mais tocar. Ela falou, ué, endoidou? Eu gosto de saltar de paraquedas, não quero mais saber de violão. E nunca mais toquei violão. Eu tocava, já estava sendo assim, elogiado pelas habilidades. Então eu realmente acredito que Deus criou algo, é uma coisa muito espiritual, que é a vocação. Uhum. A vocação é aquilo que dá uma alegria natural quando a gente faz. Então tem gente que tem um prazer em pegar uma colher de pedreiro e construir uma parede perfeita. Tem gente que tem prazer em pegar uma bola de couro e chutar desde criança. Costura, né? Costureira, alfaiate, enfim. E tem pessoas que têm um prazer incrível em vender. Agora, uma coisa eu aprendi no caminho. Eu acredito mais em alguém que tem um método e que se dedica ardentemente ao método em termos de resultado, do que alguém que tem apenas talento. A pessoa se perde no talento. O talento envaidece, o talento deixa a pessoa soberba. O método te dá a permissão de fazer as coisas, quer você esteja animado ou desanimado, quer você esteja alegre ou triste. Você faz. Você sabe que tem um padrão, 1 mais 1 igual a 2. Então o método, ele também... A pessoa não nasceu com dom, não tem dom de vendas. Ela pode aprender. O método vai facilitar a vida dela. Vai permitir que ela venda. Perfeito. E ela pode ter resultados e bons resultados. Talvez ela nunca experimente o prazer absoluto de fazer algo. Porque isso é uma coisa muito pessoal. A autorrealização se dá quando você descobre, né? Uhum. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, né? Uhum. Isso é bíblico, né? Sim. Então não tem mais gostoso do que quando o método encontra a vocação. Aí você encontra um talento extraordinário. Uhum.
Por isso que tem pessoas que são tão notáveis. Elas aprendem algo e elas transformam aquele aprendizado em algo riquíssimo. Agora, eu acredito que qualquer pessoa com inteligência mediana pode vender com método. Então esse método que você está falando, você comentou comigo a respeito esse método foi criado pelo Napoleão Hill, né? Sim. O Napoleão Hill é muito famoso aí no mercado no modo geral, né? Até para quem não está na área de vendas, pelos livros, né? Eu acho que ficou quase assim, é difícil alguém que está conectado com os comunicadores digitais atuais, né, especialmente os mais empreendedores, não ter ouvido falar de Napoleão Hill. Sim. Pelo menos ouvido falar nos dias de hoje. Porque de cada 10 comunicadores, palestrantes, enfim, inspiradores digitais, 9 bebem na fonte do Napoleão Hill. Uhum. Ele é o pai do rock. Né? Ou seja, tem muito conteúdo já produzido por Napoleão Hill aí, que está aí, já foi difundido. Reverberando, sim. Para todo mundo. São quase 40 publicações, né? 40 publicações. Eu não sei se você sabe, Hudson, tem um livro dele, inclusive, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem pensa enriquece. O Quem Pensa Enriquece, ele é o 8º livro mais vendido e lido, entre os 10 mais lidos e vendidos do mundo. Isso você inclui a Bíblia, o Corão, o livro do comunismo, o Diário de Anne Frank, e ele é o 8º nessa lista. Veja que as pessoas querem saber qual é o segredo dos triunfadores. Elas só não estão, muitas vezes, dispostas a pagar o preço que os triunfadores pagam. Mas querem saber qual é o segredo. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudo, e um dos livros que foi adotado nesse grupo de estudo que eu participei um tempo atrás, era de Napoleão Hill. Qual era o livro? A do Triunfo. A Lei do Triunfo. Lei do Triunfo, né? Que é o manuscrito original, né? Ganhou uma outra nomenclatura. Nós utilizamos esse livro e, assim, o grupo de estudo, ele aprofunda, né? Na leitura, ele aprofunda no entendimento. Qual foi a sua percepção de valor em determinado trecho? Aí vamos ouvir as outras pessoas. E em conjunto, em grupo, a gente consegue alcançar um entendimento mais apurado, né? Eu acho que o grupo de estudo, ele faz com que você se torne um personagem do livro. Porque você começa a identificar em que momento da tua vida que você viveu aquilo. Sim. Então ele dá a permissão para que você se inclua em algum capítulo, sabe? É verdade. Isso é legal. Bom, Enoí veio de Santos, né? Longe, né? Atualmente hoje você trabalha com treinamentos, né? Você tem o projeto Mastermind, né? É uma franquia, o Mastermind? Eu fui participante, eu fui aluno, né? Fui um treinando em 1996. Em 1998, eu me apaixonei de vez assim pelo processo da capacitação, por conduzir pessoas. Naquela época eu estava apaixonado por marketing multinível, era um garotão, né? Estava com 27 anos, e eu me apaixonei por marketing multinível e eu precisava descobrir treinamentos. E aí, quando eu fui buscar treinamentos para vencer a timidez, para desenvolver a comunicação, a confiança, para criar uma desenvoltura, né, como líder, eu percebi que eu gostava muito mais de me comunicar e treinar pessoas do que propriamente formar uma rede de negócios. E desde então eu me envolvi com capacitação de tal maneira que isso se tornou a minha vida. Hoje eu sou instrutor de liderança, de vendas, de oratória, de gerenciamento, de gestão, né, do Enneagrama, que nós temos um programa do Enneagrama também dentro da fundação. E sou franqueado na região da Baixada Santista, em São Paulo, e do Vale do Ribeira. É uma região grande em São Paulo, com uma equipe. E a minha vida toda tem sido dedicada a essa missão de formar líderes éticos, empreendedores e socialmente responsáveis. Inclusive na área de vendas, porque o bom vendedor é um líder, né? Sim. Vender é uma liderança. As pessoas, às vezes, elas têm hábitos de falar assim, não, eu não gosto de vendas, sem saber que ela vende o tempo todo. Né? Profissionais, nós estávamos batendo um papo aqui antes de começar a gravação, médicos, a diferença de um médico bem sucedido e outros que estão trabalhando para pagar a conta.
Tem médico trabalhando para pagar conta. Dentistas. Dentista, profissional de modo geral, né? Advogado. Jogadores de futebol. Jogador de futebol. Olha o que é o Cristiano Ronaldo, cara. O que é o fenômeno de marketing. Ele é um gênio na bola, não há dúvida. Mas ele vende uma imagem de bom menino, né? Que impacta o inconsciente coletivo de uma forma que torna ele muito mais vendável para as campanhas de marketing, que ele é o garoto propaganda. Acaba atraindo a atenção dos patrocinadores. Claro. Né? E o contrário é verdadeiro. Um grande craque que se vende mal pode perder abruptamente patrocínios, como já aconteceu com o Neymar em algum momento, como já aconteceu com o Maradona, nem se fala, Maradona se queimou aos extremos. Maradona é o exemplo que eu tenho de radical, né? É péssimo vendedor. Péssimo vendedor, né? Se vendeu tão mal que os patrocinadores foram se retraindo. Porque nenhuma empresa quer associar sua marca a uma imagem que está negativa. Agora, se você se vende bem e tem uma imagem positiva, as marcas se aproximam, né? Isso aí que é E às vezes você nem é tão genial assim naquilo que você faz, mas a tua imagem encanta. Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade de conversar com um cantor, e é um cantor famoso, não vou citar nome, porque ele falou uma coisa bem interessante, ele falou assim, e ele já estava milionário, famoso, Brasil todo, começando carreira internacional, ele fez um comentário, ele falou assim, eu nem sou tão bom assim, tem muitos outros cantores que cantam muito melhor do que eu, tem muito mais qualidade técnica do que eu, tocam melhor do que eu, e não tem o sucesso que eu tenho, eu nem sei por que eu tenho esse todo sucesso. Ele falou que não sabia. Na mesma hora, a leitura que eu fiz dele foi, ele é um bom vendedor. Talvez ele não entendeu quais foram os passos que ele fez que gerou esse resultado. Com certeza foram passos de vendas. E a própria postura dele, quando ele fez esse comentário, esse posicionamento humilde torna ele ainda um melhor vendedor. Então tem coisas que a pessoa inconsciente faz, como passar uma imagem arrogante, que é péssimo no mundo dos negócios. Perfeito. Falar demais, não saber ouvir. Então, a venda está muito mais ligada à minha atitude, né, ao quanto eu consigo criar proximidade com as pessoas, eu me distancio. As pessoas confundem muito vender com conhecer profundamente o produto, com ter uma boa oratória. São elementos de pequena substância, perto de uma personalidade atraente, envolvente, com boa energia. Quando as pessoas gostam de mim, eu tenho muito mais facilidade em vender. Verdade. Faz sentido não, Hudson? Eu compro de quem eu gosto. Ou seja, se torna uma venda natural, né? Claro. A venda se torna natural, né? Quando tem é o relacionamento, né? Você gera um relacionamento. Como diz o fundador das Casas Bahia, um bom bate-papo, uma boa venda. Boa, gostei dessa. Bom, Inoí, fala pra gente desse método que é o método criado pelo Napoleão Hill, que é o vendas de alto valor agregado. Estou curioso para saber detalhes desse método. As pessoas quando compreendem que valor é algo percebido, porque você pode vender ouro a preço de chumbo e a outra parte quem comprou sair com a impressão de que deixou o dinheiro na mesa, que poderia ter feito um negócio melhor. Sim. Esse é fato. E você pode vender chumbo a preço de ouro e a pessoa que compra ir embora feliz e ainda querer que todas as pessoas ao entorno dela comprem também. Então, está muito mais ligado à minha habilidade de promover valor, como dizia Shakespeare, né? Dourar o dourado, fazer com que a pessoa perceba algo. E isso não é o que eu falo. Isso tem muito mais a ver com o que eu pergunto, com o que eu descubro de necessidade na outra pessoa. Então, Napoleão Hill decifrou esse código há muito tempo atrás. Quando Napoleão Hill começou o projeto de pesquisa dele em 1908, né? Ele tinha 25 anos. Então, lá próximo dos anos 60, ele já queria se aposentar, ele queria abandonar, pendurar a chuteira, curtir um pouquinho a vida com a esposa, viajar pelo mundo. E aí ele conheceu Clement Stone. Clement Stone faleceu no início desse século. Ele foi o editor do Segredo, não é? Foi ele que ele tem uma penetração assim no mundo editorial muito grande. Mas a origem dele era o mundo empresarial dos seguros. Ele era dono da Combined Insurance, que é uma companhia de seguros que vale bilhões, que está presente no cenário americano até hoje.
Só que nos anos 40 eles faliram. E para salvar a empresa, ele deu para cada funcionário da empresa, para cada corretor, uma edição do livro Quem Pensa Enriquece. E isso salvou a empresa e levou a empresa para um faturamento de 30 milhões de dólares. E quando Clement Stone, oportunamente num jantar, lá no final dos anos 50, conheceu o Napoleon Hill, ele contou isso para o Napoleon Hill, convidou o Napoleon Hill para criar um treinamento de vendas exclusivo para a Combined Insurance, para levar o faturamento de 30 milhões para 100 milhões, que era um sonho dele ter uma empresa que faturasse 100 milhões de dólares. Uhum. E o Napoleon Hill recusou enfaticamente, falou, não, eu agradeço, cavalheiro, estou muito feliz de te conhecer, saber que o meu livro produziu esse milagre na sua empresa, mas eu realmente, agora eu estou numa fase que eu não quero mais me envolver com muitos compromissos, quero desfrutar um pouco de tudo que eu fiz, ajudamos tanta gente. Mas o Clement Stone era muito habilidoso na arte de persuadir, e ele convenceu o Napoleon Hill que todo o investimento, que toda a parte administrativa financeira ele cuidaria. Ele era um exímio gestor. Uhum. Napoleon Hill teria que cuidar só da parte criativa e do contato com as equipes nacionais da Combined Insurance. Uhum. E no final da noite terminou com um aperto de mão, com uma amizade profunda que durou até 1970, quando Napoleon Hill faleceu, aos seus 87 anos. E o treinamento que nós ministramos hoje, que inclusive dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro vai ter mais uma edição aqui na Grande Vitória, aqui na cidade de Serra, tá? É o mesmo treinamento que o Napoleon Hill criou naquela época. É o mesmo modelo de como você construir sintonia, de como você identificar necessidades, de como você conseguir produzir uma visão de solução na outra pessoa que está conversando contigo, de como você negociar de uma maneira irrefutável, você criar assim um posicionamento como vendedor que torne difícil para outra pessoa, se ela tiver necessidade do produto e ela tiver as condições mínimas de recursos para comprar aquele produto, com o método é difícil ela escapar. Então, você cerca mesmo. Esse método, que é o que está vindo, nós estamos num bate-papo aqui, mas tem planejado já com data marcada um curso aqui no Espírito Santo, né? Sim, aqui em Serra, dias 29 e 30. Serra, vai ser Serra aqui no Espírito Santo, vai ter um treinamento, quais são as datas? Vai ser os dias 29 e 30, que é uma sexta e um sábado de setembro, e no domingo, dia 1º de outubro. Serão 3 dias consecutivos, aproveitando a minha próxima 29 e 30 de setembro e 1 de outubro. Perfeito. Esse treinamento é o mesmo, o método é o mesmo que foi o que o Napoleon Hill é o método original que ele criou, sabe? Que inclusive está no método Napoleon Hill de vendas, que é o livro que nós usamos no treinamento. O método que ele criou para a Combined Insurance, que inclusive em 3 anos levou a Combined Insurance de 30 milhões para 100 milhões de dólares de faturamento por ano. Então, eu posso dizer que esse é um treinamento imperdível. Consagrado, imperdível, experimentado. Eu sou um apaixonado por esse treinamento, porque eu ministro vários treinamentos, mas esse treinamento é um treinamento que faz o vendedor ficar com um sorriso mais largo. Porque por que o vendedor acorda de manhã cedinho e sai para a rua, gente? Bater meta, trazer dinheiro, aumentar o faturamento. CNPJ não vive sem venda. Não, ninguém vive sem venda, né? Tem gente que ainda acha que não, mas não é bem assim. A minha empresa não vende, ela presta serviço. Mas vende a prestação de serviço. Quem é que vende esse serviço? Se eu não comprar teu serviço, teu CNPJ quebra. É verdade. Então, esse método que vai ter no curso agora, quando você comentou a respeito do que o rapaz foi persistente lá e insistiu com o Napoleon Hill para ele dar o treinamento, para criar um treinamento para a empresa dele, para alavancar de 30 milhões para 100 milhões, é o mesmo método? É o mesmo método. É o mesmo método. Claro que hoje, né, a linguagem, ela ganhou... Assim, ela avançou, ela acompanhou a evolução do momento, né? Claro. O que muda, na verdade... Mas a essência está lá. A essência está lá. Porque o ser humano não mudou. A essência do ser humano, os motivos pelos quais você comprava no milênio passado... continuam sendo fundamentalmente os motivos que você compra agora, porque eles são emocionais. Os gatilhos são os mesmos. O que muda são as ferramentas, as estratégias, né? E quando você analisa, de fato, o DNA da venda, do negócio, ele é o mesmo há muitos anos, né?
Não muda, né? Tanto que tem certos inspiradores, né, do mundo dos negócios que continuam há muitas e muitas décadas sendo lidos. O próprio Napoleão Hill é um deles. A primeira edição do livro A Lei do Triunfo é de 1928. E tem garotada aí de 20 e poucos anos que estão descobrindo agora os escritos de Napoleão Hill e estão debruçados nas páginas. Ou alguns que não estão conseguindo pegar o hábito de ler, mas estão ouvindo os audiobooks, as entrevistas com pessoas que reproduzem o pensamento de Napoleão Hill, porque o DNA da construção do sucesso, né, as leis do sucesso, elas são imutáveis, porque elas são princípios, e princípios não se constroem, princípios são ad eterno. Então, as mesmas regras de conduta que norteavam uma organização que atravessou os séculos, lá no final dos 1800 e tanto, continuam sendo. Você não pode inventar princípios, você pode vivê-los, né? Então, os grandes pensadores como Napoleão Hill, eles reproduziram princípios. Napoleão Hill não inventou nada, ele decifrou um código, né? E ele continua presente aí no nosso alcance, para quem, claro, né? Quem quer, porque vamos falar do mundo das vendas. Tem vendedor que não entendeu ainda que a gente vive uma outra época. Você percebe isso, Hudson? Verdade. Ele continua achando que ele pode vender sendo blá blá blá, falando muito. Não tem mais espaço para o vendedor bom de conversa. Há tempo, né? Agora o espaço é o método, né? É o vendedor que está entregando, está suprindo necessidades. Quanto mais necessidades você suprir, melhor será o seu resultado com vendas. E esse cenário, ele se instalou no mundo digital de uma maneira muito marcante, porque aquele que continua colocando lá, anunciando o seu produto na internet, compre comigo, ele cria quase que uma ojeriza. Porque tem um processo meio que inconsciente guardado dentro de nós, desde crianças, que vendedor é um cara chato. Sim. Tem pessoas que têm pavor de vendedor, né? Se é vendedor, diz que eu não tô. Quando a gente era criança, lembro que eu morava numa casa, que tinha uma cerquinha de sarrafinho lá na frente, uma casinha de madeira, e o vendedor batia. Aí a mãe dizia, se for vendedor, diz que eu não tô. A gente ia lá e dizia, às vezes a gente falava assim, ó, a mãe mandou dizer que não tá, né? Com a pureza da criança. Mas no inconsciente está guardado que vendedor é um chato. Sim. Minha mãe não gosta de vendedor. Então a gente nasce dizendo que se for vendas eu não quero. E tem aquele detalhe também, né? Muitos entraram na carreira de vendedor porque não deu certo aqui, não deu certo ali. Então, arruma alguma coisa para você vender, para você ganhar algum dinheirinho. Diz que é o vendedor Jaque, né? Como é que é o vendedor Jaque? Jaque não serviu para nada. Jaque não serviu para nada, você é vendedor. Mas o importante é lembrar que esse cenário não é um cenário positivo, ou seja, a pessoa que vem para o negócio, vem para o mercado, diferente da área que ela vem. Eu atuo no mercado imobiliário. Então, assim, quantas pessoas se tornaram corretor de imóveis, vendas, porque não deu certo em outra coisa? Mas as pessoas que vêm e entendem que isso é uma profissão muito bem remunerada, lembrando que nós temos um produto que eu considero hoje o melhor produto da prateleira. Tem produtos mais caros, ticket alto, produto de ticket alto. Né? Então, assim, enquanto algumas pessoas trabalham por vendas para receber um percentual pequeno, 100, 200, 300 reais, corretores ganhando dinheiros expressivos. São Paulo, um dos maiores clientes de Mercedes e BMW em São Paulo são corretores de imóveis, tá? Acredito. São grandes clientes dessas concessionárias. Porque tem corretores que todos os meses batem 80, 100 mil reais de comissão. Sim, aqui também tem, tá? O Espírito Santo também tem. Tem? Estamos nesse patamar? Tem. Eu vejo pela arquitetura local, né? Porque o que você vê nesse Camburi de prédios maravilhosos, lindos, aqui em Vila Velha, ou seja, a coisa está realmente fervendo, né? Nota que o mercado imobiliário está aquecido. Eu vou fazer um convite para voltar aí no canal. Nós temos um podcast aí que nós gravamos para mostrar o que está acontecendo no mercado imobiliário, e tem um podcast exclusivo de um empreendimento que é, vamos dizer assim, o mais imponente empreendimento imobiliário do estado do Espírito Santo. É um empreendimento aqui em Praia de Itaparica, 50 andares, é um resort privativo de luxo chamado Taj Home Resort. Assista o podcast aí
Procure aí na lista aí do podcast que você vai ver detalhes. O que está acontecendo com o mercado imobiliário. O Espírito Santo é um cenário muito virtuoso do mercado imobiliário. Muita coisa. E esse adquirente, esse comprador, ele é local, ele é daqui? Tem de todo lado. Tem gente daqui, tem gente de fora, tem gente que vem de fora do Brasil. Inclusive, o Zezé de Camargo comprou uma aí. Comprou uma unidade aí. A esposa dele atual agora, né? Ela é daqui do Espírito Santo, ela é aqui de Vila Velha. É porque, além de tudo, Vitória é um lugar charmoso, né? É um lugar atraente. Ó, eu sou suspeito para falar, eu não sou capixaba, eu sou mineiro. Cheguei aqui em 2009 e vou te dizer um negócio. Eu já estou, como se diz um ditado popular, capixabano, né? Já marquei raízes aqui e não pretendo sair mais não. Aqui me encontrei. Legal. Aqui é uma terra muito bonita, é uma terra muito agradável, é um clima muito bacana. O clima de litoral, no modo geral, é muito bom, né? Eu quando eu era criança, as poucas vezes que eu consegui ir na praia, eu dizia, o meu sonho é morar na praia. E eu lembro que uma vez, quando eu era adolescente, eu fui sozinho pra praia, assim, com amigos, e aí era época de voltar, e eu não voltei, fiquei mais uns 10 dias lá, sem dinheiro, lá, aprontando, então eu fui ficando, eu quero morar na praia. E aí, em 1994, eu fui morar em Floripa. Eu nunca mais saí da praia. Daí eu morei em Floripa, daí eu morei perto de Laguna, aí eu vim dar treinamento em Vitória, eu morei em Floripa, eu morei no sul da ilha, morei no norte da ilha, sempre pertinho da praia. Eu criei uma identidade bom, né? com o litoral. E eu morei em Floripa há muito tempo. Eu gostava de fazer treinos de corrida, fazer esportes no calçadão da praia. E quando eu vinha para Vitória, eu me sentia em Floripa, em Camburi. Só que eu acho que Camburi é muito mais gostoso que o calçadão de Floripa, porque eles fizeram um desenho, assim, um paisagismo muito legal. Tem espaço para bicicleta, para o patins, para o caminhante, para o corredor. Eu estou conversando contigo e ali no meu carro já tem uma mochila com o tênis, com o calção, com a camiseta, porque a gente termina de gravar esse podcast, sabe o que eu vou fazer? Já vai fazer uma corridinha. Eu vou lá no Camburi fazer uma corridinha, matar a saudade. Que coisa maravilhosa. Eu acho a Vitória um lugar muito charmoso, assim, para se viver, para se morar. Bom, então falando de vendas, né, do método que vai estar aqui, é um método revolucionário, vendas de alto valor agregado. Esse curso imperdível vai acontecer no mês de setembro, repetindo, né? Dia 29, 30 e 30 de setembro e 1 de outubro. E gostaria, deixa aí um recado, um convite para as pessoas, não perder esse treinamento. Você vai estar de volta aqui para mostrar esse curso? Eu vou ministrá-lo e é importante entender que no programa de vendas é muito comum arquitetos participarem, engenheiros. Eu treinei muitos dentistas já, empresas que trabalham com móveis planejados, concessionárias, imobiliárias, obviamente, corretoras, que tem uma fluência muito grande no treinamento. E o mais legal é que a metodologia ela é muito aplicável. Nós não gastamos tempo para a parte teórica. 15% é teoria, mas 85% é habilidade e atitude. E em sala o que a gente faz é treino o tempo inteiro. Tanto que o desenho do treinamento é um campeonato. Você passa os módulos antes da diplomação, você passa preparando o campeonato. E aí, no último instante, cada participante tem que fazer uma venda completa, usando todas as competências fragmentadas que foram treinadas desde o boa noite inicial na sexta-feira. Então é uma imersão, é um momento assim de muita habilidade e você fica sedento para que chegue a segunda-feira e você possa encontrar o teu primeiro cliente. Eu só digo uma coisa, você fazer o método de vendas Mastermind, vendas de alto valor agregado Napoleão Hill e não ampliar teu ticket médio é algo muito pouco imaginável. Porque as ferramentas vão ficar louco para usar e quando usar vai melhorar o ticket médio. 29 e 30 de setembro e 1º de outubro em Serra, Espírito Santo. Ou seja, participou do treinamento, aumentou o ticket de venda. Não tem como não aumentar. é como se formar em faixa preta de karatê e não ficar com mais habilidade para se defender. Aqui no bastidor está a Juliana, que é a responsável pelo Mastermind aqui do Espírito Santo, né? Na cidade de Serra. Depois vamos fazer um podcast com ela aqui, hein? Eu garanto que vai dar uma audiência enorme, porque se tem alguém agradável de se ouvir, a nossa querida Juliana. Já andei vendo uns materiais dela na internet, tem muito conteúdo bacana. Bom, aqui tem um livro Quem Pensa Enriquece,
Poderíamos dizer também que quem vende com método enriquece? Não apenas dizer, como tem um livro que Napoleão Hill escreveu, que o nome é Quem Vende Enriquece. É mesmo? Não, esse eu quero ver, eu não conheço. Você sabe que 80% dos milionários do planeta são oriundos da área imobiliária? Sim, eu vi recente um comentário sobre isso na internet, viralizou inclusive no YouTube. Qual é a maior fonte de riqueza do Donald Trump? Mercado imobiliário. É. Soros, mercado imobiliário. Então tem corretor que acha, ai meu Deus, se eu conseguisse um emprego, não fala bobagem, homem. Não foge não foge da galinha dos ovos de ouro, concentre-se em tornar-se o vendedor de primeiro time, porque o mercado imobiliário é um grande negócio. Você sabe que todo mês de fevereiro acontece na Suíça, né, o Fórum de Davos? Deve ter ouvido falar, né? Sim, sim. Esse fórum, ele fala sobre as tendências mundiais. É onde, vamos dizer, os grandes detentores do poder no planeta se reúnem para falar sobre como vamos manter o mundo sob controle, né? E durante 3 anos consecutivos eles têm falado que as 3 profissões, ou melhor, que as 3 ocupações, né? Porque profissão cada vez se fala menos, né? As 3 atividades mais plausíveis, bem remuneradas para os próximos 30 anos são a inteligência artificial, né, obviamente, que essa é a número 1, cada vez mais, todos os dias se torna necessário profissionais da área, cursos continuados, programas de menor duração, porque as faculdades vão perdendo valor à medida que você se matricula numa faculdade que você nem sabe se aquela profissão vai existir quando você se formar. Verdade. Então os cursos de 3, 6 meses vão ficando cada vez mais importantes. E a outra profissão qual é? Vendas. Vendas. Ou seja, não se preocupa se você não teve uma formação em arquitetura, não. Se concentre em ser um vendedor de primeiro time, que toda empresa está precisando de um vendedor, toda. E outro detalhe, se você aprende as habilidades de vendas, nunca mais passa dificuldade financeira. Não importa qual seja o governo, não importa qual seja o momento, você vai vender, quer você esteja na Etiópia, na Venezuela, você vai vender, porque alguém vai precisar comprar o teu produto. E você vai acordar todos os dias e vai dizer como Sam Walton, eu estou feliz porque eu tenho produto e lá fora tem mercado. Ótimo. Noir, muito obrigado pela sua participação aqui. É um prazer enorme. Esse método, eu participei da aula inaugural, então eu vou falar com o pouco de conhecimento que eu vi naquela aula inaugural, foi assim, bem rápido, né, 3 horinhas apenas, mas foi entregue muito conteúdo de relevância, né, conteúdo que realmente você coloca no nosso dia a dia, né? Conteúdo muito atualizado esse conteúdo. Então, ó, se você quer aumentar seu ticket, é o método Mastermind, vendas de alto valor agregado. Vendas de alto valor agregado, criado pelo Napoleão Hill. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Noir, muito obrigado pela participação. Foi um prazer. E nos vemos lá no Mastermind. Estamos juntos.